E aí, empacou? Desempaca comigo, eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica e bem-vindos e bem-vindas a mais um Desempaca. Hoje para fazer um resumão do governo Dilma, é isso mesmo. Para você aí que precisa só fazer um resumo mesmo, que já estudou bastante sobre o assunto, ou para você que quer iniciar no assunto, esse também pode ser o vídeo. Lembrando ali em média 5 minutos, pouco mais, um pouco menos, depende do tempo. A gente sempre faz esse resumo. Lembrando que os textos que a gente coloca aqui nas tarjas estão na descrição e os links das minhas redes sociais estão na descrição ou no comentário fixado. Vamos lá entender o governo de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, do PT, tinha sido ministra de Minas e Energia do governo Lula e foi também ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula. Foi a primeira mulher eleita democraticamente na história do Brasil, a primeira presidente, ou como ela gostava de dizer, presidenta do Brasil. E governou por 2 mandatos. O segundo mandato foi incompleto. Nos 2 mandatos, ela venceu candidatos do PSDB em segundo turno. O primeiro foi lá em 2009, para iniciar o seu mandato em 1º de janeiro de 2010, venceu o José Serra, olha ele aí de novo. E no segundo mandato, ela venceu o Aécio Neves, em segundo turno também. E aí, o governo dela durou menos tempo do que era previsto, porque ela recebeu o impeachment em 2016, muito porque o próprio Aécio Neves não tinha aceitado a derrota e fez um conchavo ali para poder derrubar a Dilma, ao que tudo indica. Vamos entender do ponto de vista econômico. O ministro da Fazenda durante o governo Dilma era o Guido Mantega. E ele promoveu a redução da taxa básica de juros, com desoneração de tributos industriais e expansão de créditos junto ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E aí o que a gente vai ter? Essa política econômica de baixa taxa de juros ficou conhecida como nova matriz econômica, ou nova matriz macroeconômica, tá bom? Em 2010 foi lançado, seguindo tudo isso, já em 2010 foi lançado o PAC 2, é o Programa de Aceleração do Crescimento, versão 2. O primeiro tinha sido lançado lá no governo do Lula, que você vai pegar recursos e vai investir em algumas áreas. Então, Minha Casa Minha Vida, água e luz para todos, transporte, energia e saneamento, e algumas áreas que são necessárias para o Brasil. Mas, por fim, esse projeto da nova matriz econômica acabou gerando um certo caos no Brasil. Por quê? Porque as baixas taxas de juros, a taxa básica de juros lá embaixo, acabou gerando inflação no Brasil. Porque a longo prazo isso acaba gerando, as pessoas começam a comprar bastante, mas depois o Brasil vai ter que arcar com essa consequência de uma taxa de juros mais baixa. E fez com que o governo tivesse que subir depois essa alta taxa de juros, essa taxa básica de juros, para poder compensar. Mas aí já tinha gerado muita crítica, principalmente de uma classe média, que dizia que queria ir para a Disney, agora o dólar estava alto e por aí vai. Algumas outras questões. Do ponto de vista de relações internacionais, o governo da Dilma foi um governo interessante, porque a China se tornou a principal parceira comercial do Brasil. Ocorreu essa parceria, que vinha muito através do BRICS, certo? A China passava a fabricar aviões da Embraer em território chinês, além de comprar commodities brasileiros. Era a principal compradora de commodities, principalmente grãos do Brasil, produtos que podem ser estocados. Em troca, o Brasil recebe 350 milhões de dólares em investimentos e também esses investimentos vêm da empresa multinacional chinesa Huawei, certo? Só que o governo Dilma também recebeu críticas, principalmente do ponto de vista ambiental, porque em 2012 foi lançada a nova política ambiental do Brasil. Essa nova política ambiental acabava anistiando pessoas, pequenos e médios agricultores que cometiam crimes ambientais até o ano de 2008, se eu não me engano, além do que reduzir as áreas de preservação ambiental no Brasil. Então, uma fazenda, às vezes, de um grande criador de gado, de um grande latifundiário, ele não precisava se preocupar tanto. Além do que você teve até aquela questão importante durante o governo Dilma sobre a construção da usina de Belo Monte, que inclusive o processo da construção da usina de Belo Monte botava em risco as comunidades, os povos originários da região. Em dezembro de 2015, o presidente da Câmara dos Deputados, naquele período, Eduardo Cunha, resolveu acatar o pedido de impeachment e dar abertura ao processo do impeachment da Dilma Rousseff. Qual que era a justificativa contida no processo de impeachment? As pedaladas fiscais,
que eram investimentos ou empréstimos que o governo fazia para investir em determinadas áreas, cerca de 2,5 bilhões de reais, sem o consentimento do Congresso Nacional. Já fica uma dica aí para vocês que todos os presidentes fizeram pedaladas fiscais. Inclusive, pós Dilma Rousseff, Michel Temer, Bolsonaro, principalmente Bolsonaro, fez pedaladas fiscais e não foram impeachmentados. Então, nesse processo foi aberto o pedido de impeachment. Os governistas ligados a Dilma Rousseff, que se opunham a esse processo de impeachment, denunciaram, criticaram o Eduardo Cunha e falaram que essa abertura do processo de impeachment foi porque o Eduardo Cunha estava sendo denunciado por corrupção dentro do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o que resultou, inclusive, na sua prisão após esse processo de impeachment, tá? E que isso era uma retaliação porque a Dilma não apoiou ele nesse processo, nessas respostas em relação à corrupção, e aí ele acabou abrindo como retaliação a Dilma Rousseff. O que aconteceu é que no dia 17 de abril de 2016, a gente passou pela votação na Câmara dos Deputados, e com 367 votos a favor do impeachment, 137 votos contra, 7 abstenções e 2 ausências, a Dilma foi impeachmentada. Na verdade, a gente sabe que isso foi um golpe político, não foi um golpe de Estado à mão armada, mas foi um golpe político por conta das relações de Dilma, um golpe político feito muito pela questão ali da extrema-direita, que queria chegar ao poder, na verdade, desde Aécio Neves lá atrás, que não tinha aceitado. E você tinha toda uma questão de investigação de corrupção nesse processo, que diziam que a Dilma ela não barrava a investigação da Polícia Federal em relação à Lava Jato. E aí eles queriam colocar um presidente, que foi o Michel Temer, que era o vice da Dilma, como presidente, porque teoricamente, ele barraria as investigações da Lava Jato, onde muitos políticos do PMDB, que era o vice da Dilma, mas depois se afastou para poder apoiar o impeachment, eles estavam sendo investigados e eles acreditavam que poderiam parar com isso. Então foi um golpe de Estado, mas dentro de um impeachment, dentro de um Congresso, de uma forma legal, constitucional. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Ficou maior do que a gente imaginava, mas não tem importância. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!